por aqui. Durante a aula mesmo, precisa esperar acabar, que aí eu vou respondendo, ou durante a aula, no final eu respondo também. Vocês estão conseguindo ver direitinho a apresentação? Sim, sim, tá tudo certo. Pois tá. Vamos começar, então. Eu acho que vai ser bem curtinha a aula. Essa é a última aula de hoje para vocês, não, né? Não, acho que é a penúltima. Pronto. Ótimo. A gente vai falar hoje sobre Anthony Giddens e Elias, né? Eles são, assim, muito importantes na sociologia, principalmente para a gente entender os fenômenos sociais que acontecem atualmente. Eu vou desligar a câmera aqui para poder, senão eu fico me olhando. Vou me concentrar, peraí. Então, a gente vai falar primeiro sobre Anthony Giddens. É mais difícil encontrar no Enem falando sobre ele diretamente, certo? Mas ele ajuda a compreender outros autores, outros estudiosos e outras correntes, tanto na sociologia quanto na filosofia. E aí a gente vai começar falando sobre quem ele é, né? Ele é inglês, ele nasceu em 1938 e ainda está vivo. Então ele é nosso contemporâneo, certo? Ele tem 82 anos, salvo engano, e o que a gente vai estudar sobre ele hoje é em relação às interações sociais e instituição social, certo? Ele trabalha muito com dois termos, que é estruturação e terceira via. Como é que a gente pode entender isso? Ele fala sobre uma relação entre indivíduo e sociedade. Isso é um clássico na sociologia. Quase todos os sociólogos, os teóricos, eles começam falando sobre essa interação, essa relação entre o indivíduo e a sociedade. Porque, se a gente pensar direitinho, não tem como um indivíduo agir dissociado da sociedade em que ele está inserido. Então, nós somos fruto da sociedade e a sociedade é fruto do indivíduo, né, do que a gente faz enquanto pessoa. E aí ele nomeia de duas formas diferentes. Então, ele passa a chamar o indivíduo de agência. Por que agência? Porque é aquele que age, que pratica a ação. E a sociedade como uma estrutura, certo? Então, a ação, ela apresenta uma consequência direta na estrutura, como eu marquei aqui, ó. E a estrutura é um conjunto de regras e recursos. E aí, certo, um exemplo. Uma ação, a gente pega numa noite, numa comemoração de amigos, na casa de um amigo, certo? A gente está numa confraternização e alguém quebra um copo. No outro dia, eu vou jogar esse copo no lixo, certo? E aí eu coloco sem nenhuma proteção os vidros lá. Faço um descarte incorreto, né? Então, eu descarto a sacola de lixo normal. Eu não envolvo num papel jornal, eu não coloco dentro de uma caixa de papelão, certo? Eu não sinalizo que naquela sacola tem um vidro, um material perfuro cortante. E aí, essa festa foi no sábado, certo? Essa confraternização. Eu peguei e joguei no lixo no domingo. E o carro do lixo vai passar na minha casa, na frente da minha casa, na terça-feira. E aí, na terça de manhã, bem cedo, eu coloco o lixo para fora e o caminhão do lixo vai passar. Quando o trabalhador for pegar aquela sacola, ele vai se cortar. E aí, ele vai para onde quando ele se corta? Ele vai para um hospital, certo? O médico vai fazer a sutura e ele vai voltar para casa. Esse hospital que ele foi é um hospital público, um atendimento emergencial, tá? E aí, como é que a gente identifica ação e estrutura nesse cenário? A ação foi a que eu pratiquei, de jogar esse lixo de forma inadequada, certo? É uma ação, jogar o lixo, pronto. E o que gerou? Isso gerou um corte em um trabalhador, um acidente de trabalho. E aí, para onde esse trabalhador foi depois que ele se cortou? Para um hospital. O hospital, ele tinha recursos para fazer com que o dano fosse minimizado, não é? Então, a minha ação gerou gastos para o governo, porque é um hospital público,
e gerou também um desgaste ao trabalhador. Vocês percebem como a minha ação mexeu na estrutura, que é a sociedade, mexeu de várias formas, mexeu financeiramente, né? Mexeu emocionalmente, porque um corte, ele provoca danos emocionais na pessoa na hora, né? Você não se sente bem cortado. Então, é justamente sobre isso que ele vai falar. E aí, como é que a gente pode fazer um controle dessas consequências? Como é que eu poderia fazer um controle, evitar que isso acontecesse? Através da reflexão. Então, ele defende que todas as ações, elas devem passar por um processo de dissertação. Dissertação a gente faz no Enem, né? A redação é uma dissertação. O que é que envolve uma dissertação? Quero que vocês coloquem aqui no chat. O que é que a gente precisa para ter uma dissertação? Quais são os fundamentos? Coloquem aí. A gente precisa de um poema na dissertação. Ou a gente precisa convencer alguém de alguma coisa? Será que precisa usar argumentos? Isso, precisa da argumentação. Então, isso, argumento sobre a temática. Ele defende justamente isso, que toda ação nossa passe por um processo de argumentação. Mas a argumentação, eu vou estar falando para vocês, por exemplo, agora, eu vou pegar minha garrafinha e beber água. Aí eu vou falar para vocês, gente, eu vou beber água, porque água é importante para o funcionamento do nosso organismo, para manter nossa homeostase. Eu vou falar assim para vocês? Não. Eu preciso convencer a mim mesma. Mas eu preciso fazer isso com pequenas coisas, como beber água? Não, porque isso já está inserido em mim, né? Na prática, eu sei porque eu tenho que beber água. Mas quando a gente precisa decidir coisas mais importantes, então hoje eu comecei perguntando o curso que vocês pretendiam fazer, né? Então, essa é uma decisão que você toma assim, de repente, acordei hoje e decidi que eu vou ser engenheira. É assim? Não. A gente pesa, né? O que vem junto com essa decisão. Ele defende justamente isso. Nossas ações devem ser pautadas por um processo de reflexão, de dissertação. Então, por que eu estou fazendo isso? Tem que argumentar com você mesmo, certo? Falar sobre as motivações, as implicações. Se eu tivesse feito isso ao jogar o copo, eu não teria jogado daquele jeito. E aí, ele defende justamente isso, certo? Outra coisa que ele fala sobre a automodernidade. Então, como é que essa automodernidade ela acontece? Através da modernidade e da reflexividade. A modernidade ela é composta pelo capitalismo atualmente, na alta modernidade. Capitalismo, industrialismo, poder militar e o controle de informações. Se vocês pensarem numa sociedade atual, qualquer país, algum não tem isso presente, não tem capitalismo, industrialismo, poder militar, até a China, ela tem capitalismo presente, porque ela precisa fazer negócios e ela negocia com países que são o quê? Capitalistas. Então, a gente não tem como dissociar hoje na alta modernidade esses fatores, certo? Não tem nenhum país que não tem indústria, não tem nenhum país que não tenha relação capitalista, não tem nenhum país que não tenha poder militar. Se ele não exerce poder militar, mas exercem sobre ele, e não tem nenhum país que não trabalhe com controle de informações. Além disso, ele fala sobre um desencaixe. E o que é esse desencaixe? É basicamente o que acontece com a globalização. A gente perde a relação espaço-tempo que os nossos ancestrais tinham. Então, assim, antigamente, vocês devem ter estudado em história isso, a gente vai relembrar agora aqui um pouquinho. Como eram feitas as plantações? Vocês lembram? Coloquem aqui. Como é que o pessoal sabia que era época de plantar? Bem antigamente. Eles tinham relógio, calendário, como era que era feito? Isso, de acordo com o clima, exatamente. Dia e noite, né? De acordo com os fenômenos naturais. Hoje em dia, isso existe. A gente, por exemplo, espera o sol nascer
para a gente trabalhar, assim, a gente fica esperando. Não, a gente usa um relógio, um despertador, né? Como é que faz para plantar? O pessoal, eles identificaram através, claro, do clima, né, das condições naturais, mas isso tudo foi muito aprimorado pela tecnologia. A gente não depende tanto desse tipo de relação espaço-tempo. Antigamente, como era que se fazia quando você queria conversar com uma pessoa que morava em outra cidade? Você mandava uma carta. Eram dias para essa carta chegar, às vezes até meses, dependendo do lugar, não é? E aí, o que acontecia? Eu hoje estava bem, então na carta eu escrevia: Olá, Sofia, aqui é sua amiga Maria Eduarda. Hoje eu acordei muito bem, estou bem, queria te contar que fulaninha e fulaninho estão se casando. Pronto. Hoje eu tô bem, certo? Quando essa carta fosse chegar lá, eu podia nem estar mais aqui, né, na Terra, já podia ter falecido. Então, esse tipo de coisa não acontece mais, não existe, houve um desencaixe. E esse desencaixe ele foi provocado pela globalização. A gente encurtou distâncias, não existe mais essa noção de espaço-tempo, porque, por exemplo, eu posso agora, de manhã, estar falando com uma pessoa em outro país e lá ser à noite, entende? Além disso, o terceiro ponto que ele traz é a reflexão. Então, hoje em dia, as pessoas elas costumam refletir muito sobre temas. Eu vi um exemplo falando sobre democracia. Ninguém costumava pensar muito sobre democracia. Aqui no Brasil, isso eu estou falando, né? Tirando os estudiosos, a população em geral não se interessava muito. E aí, de uns tempos para cá, todo mundo começou a questionar se a democracia existia mesmo, se ela era positiva, né? Então, assim, isso é um processo de reflexão. E tá havendo reflexão em todas as áreas. Se vocês pararem para pensar, tudo hoje em dia é um pouco problematizado, não é? Todas as questões são problematizadas. Então, isso é fruto de um processo de reflexão. E é uma característica da alta modernidade. Vocês acham que antigamente, na época lá da Idade Média, o pessoal ficava refletindo sobre esses problemas sociais? Então, tinha aqueles impostos, né, que o pessoal pagava, talha, que os caiu aqui, gente. Voltou para vocês aí. Voltou, né? Então, vocês acham que eles ficavam refletindo sobre isso? Sobre se eles estavam sendo explorados ou não? Essa consciência não existia. Esse processo de reflexão é fruto, né, é um fruto da alta modernidade, é característico da alta modernidade, certo? E a gente encerra sobre Anthony Giddens e vamos falar um pouco sobre Elias. Ele já faleceu, certo? Nasceu em 1897, faleceu em 1990. Ele fala muito sobre a sociologia histórica. E o que é isso? É uma sociologia que ela leva em consideração o que aconteceu no passado. Ela fala que o que a gente vive hoje é fruto do passado. Ele é um sociólogo, um estudioso muito, assim, muito atual, certo? As discussões que ele aborda são discussões muito atuais e muito importantes. Então, ele fala muito sobre isso. Não tem como a gente entender o momento atual se a gente não entende o momento passado. Mulher, imagina ele dando aula aqui, né? Post-mortem. Ai, não. Ele não vai dar aula hoje, não. Hoje sou eu, tá? Espero que ninguém sonhe com ele também, né? Porque. Então. E aí, esse processo de sociologia histórica, né? Essa característica, esse tema que ele aborda, na verdade, fala sobre isso, tá? E aí, o que é que ele fala mais? Ele fala que a natureza e a cultura, elas se relacionam. Todos os processos naturais da gente, eles são relacionados ao contexto cultural em que a gente está inserido. E aí, ele dá exemplos, assim, eu vi alguns exemplos bem esdrúxulos, assim, falando sobre, por exemplo, fome. Fome
é uma coisa natural. Todo ser humano sente fome. Mas o que eu escolho para comer? A fome de quê, entre aspas? Depende da cultura. Por exemplo, uma pessoa nos Estados Unidos, quando ela diz, eu tô com fome, o que é que vocês pensam que ela vai comer? Eu penso logo em fast food, né? Ela indo num fast food, pedindo lá um Mac, tomando uma Coca-Cola. E aí, quando você pensa numa pessoa que mora na região norte, quando ela diz que tá com fome, você pensa em quê? Ela pedindo um açaí, uma tapioca, certo? Então, fome é uma questão natural. A fome de quê é uma questão cultural, ok? E aí fala sobre o processo civilizatório e o estigma social. Por que é que a gente não está acostumado a falar sobre alguns temas? Por que é que quando eu falo xixi, cocô, vômito, muitas pessoas olham com a cara feia? E por que é que, por exemplo, no meio médico, ninguém liga quando você fala sobre esse tipo de coisa? Então, a gente passou por um processo civilizatório que fez com que muitos dos nossos costumes naturais ou do que a gente falava, eles fossem podados, certo? Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Então, a partir disso, desse processo, a gente criou o estigma social. E o que é o estigma social? É tipo um símbolo que identifica uma pessoa que meio que assim não cabe na sociedade, sabe? Uma pessoa que foi excluída de alguma conversa ou de algum processo. Então, essa pessoa ela é estigmatizada. Já ouviram falar sobre isso? Uma pessoa que foi estigmatizada, ou falar sobre estigma social. É justamente isso, é uma coisa que a sociedade acordou que não cabia dentro dela. Então, essa pessoa ela é estigmatizada, ou isso é um estigma social, ok? Além disso, ele falou sobre o processo social, que é figuração e configuração social. O que é isso? Né? Esses nomes que vêm aparecendo para a gente, que são estranhos, a gente não usa muito no dia a dia. É mais ou menos assim, uma limitação de ações. Então, eu sou limitado por vocês, certo? A minha aula, ela depende de vocês, de como vocês estão entendendo, de onde vocês estão inseridos. Então, será que se um professor ele vai dar aula para... Eu já dei aula para ensino infantil, tá? Será que eu daria esse assunto da mesma forma para a educação infantil? Porque eu poderia dar esse assunto para a educação infantil, mas será que seria dessa mesma forma? Não. Por quê? As nossas ações, elas são limitadas dentro da sociedade. Então, existe uma relação muito próxima entre o que eu vou fazer e o que as pessoas esperam que eu faça, ou o que as pessoas gostariam que eu fizesse, sabe? E aí, essa relação é uma relação de interdependência, não é uma relação de independência. Ninguém na sociedade é independente. Quando a gente fala independência financeira, independência dos pais, são termos assim mais figurativos, né? Uns termos mais simbólicos, mas na realidade ninguém é independente, ninguém. Todos nós somos interdependentes. Eu dependo de muitas pessoas. Para estar aqui hoje dando aula, por exemplo, né? Eu dependi da pessoa que plantou a comida, da vaquinha que fez o leite, que depois a pessoa que produziu o iogurte que eu tomei, né? Porque não ia dar aula com fome. A pessoa que fez o computador, a pessoa que inventou a internet, certo? A pessoa que criou o link da aula, que mandou para vocês. Enfim, tudo na sociedade é interdependente. As questões, elas são grandes. Talvez vocês se assustem quando estiverem dando uma olhadinha nelas. Mas eu achei, assim, que são bem simples. Quando a gente entende esses conceitos, porque, assim, eu podia chegar aqui e falar muito tempo sobre estrutura e agência, certo? De Giddens, certo? Só que, assim, vocês iam absorver muito pouco. O que eu quero que fique bem claro para vocês são os conceitos da forma mais simples possível. Então, quando vocês olharem para um texto, vocês vão eliminando, né, as alternativas e vão olhando as palavras-chave, certo? Entendendo o conceito, que é aquela questão que é falar. E aí, eu vou aqui ler essa primeira questão, que é para vocês verem como isso pode cair.
Deixa eu voltar aqui. Então, vou fazer essa com vocês. Leia o texto a seguir. Eu quero que alguém leia as alternativas para mim, tá? Eu vou ler o texto e alguém lê as alternativas. O homem ocidental, essa é de um vestibular. O homem ocidental nem sempre se comportou da maneira que estamos acostumados a considerar como típica, ou como sinal característico do homem civilizado. Se um homem da atual sociedade civilizada ocidental fosse, de repente, transportado para uma época remota de sua própria sociedade, tal como o período feudal, medieval feudal, descobriria nele muito do que julga incivilizado em outras sociedades modernas. Sua reação em pouco diferiria do que nele é despertada no presente pelo comportamento de pessoas que vivem em sociedades feudais fora do mundo ocidental. Assim, para a gente, por exemplo, é estranho não sentar na cadeira para comer no chão, comer com as mãos, ok? Ele fala mais ou menos sobre isso, o texto. Dependendo de sua situação e suas inclinações, sentir-se-ia atraído pela vida mais desregrada, mais descontraída e aventurosa das classes superiores da sua sociedade, ou repelido pelos costumes bárbaros, pela pobreza e rudeza que nele encontraria. E como quer que entendesse sua própria civilização, ele concluiria, da maneira a mais inequívoca, que a sociedade existente nesses tempos pretéritos da história ocidental não era civilizada no mesmo sentido e no mesmo grau que a sociedade ocidental moderna. Esse texto é de Elias, tá? Com base no texto e nos conhecimentos de Norbert Elias sobre as normas e as emoções disseminadas nas práticas cotidianas, especialmente no tocante à formação da civilização na sociedade moderna ocidental, assinale a alternativa correta. Leiam aí para mim, alguém lê para mim essas alternativas. A construção social do processo civilizador comprova que este é um fenômeno sem características evolutivas, dadas as sucessivas rupturas e descontinuidades observadas, por exemplo, em relação aos controles das funções corporais. B. Os estudos do processo civilizador comprovam que as emoções são inatas, com origem primitiva, o que garante a empatia entre indivíduos de diversas sociedades e culturas, bem como de diferentes classes sociais. C. Os mecanismos de controle e de vigilância da sociedade sobre as maneiras de gerenciar as funções corporais correspondem a um aparelho de repressão que se forma na economia política da sociedade, sendo, portanto, exterior aos indivíduos. D. O modo de se alimentar, cuidado de si, a relação com o corpo e as emoções em resposta às funções corporais são produtos de um processo civilizador de longa duração, por meio do qual se transmitem aos indivíduos as regras sociais. E o processo civilizador propiciou sucessivas aproximações sociais entre o mundo dos adultos e o das crianças, favorecendo a transição entre etapas geracionais e reduzindo embaraço com temas relativos à sexualidade. Pronto, ótimo. Muito obrigada, Ana Luísa. Então, eu marquei aqui para vocês na letra A. Eu costumava responder minhas questões assim, na prova de humanas. Eu terminava a prova bem rápido, porque, como eu falei, eu tenho um pouco de facilidade em humanas. Mas eu sempre, em qualquer questão, eu usava essa técnica de marcar o que está errado e refletir por que aquilo está errado. Isso bem rapidinho, né? Nessa letra A, a construção social do processo civilizador comprova que este é um fenômeno sem características evolutivas. Quer dizer que as civilizações são iguais em qualquer época. Não, né? Inclusive, o texto fala sobre isso. Eu marquei aqui e eu queria que vocês fizessem esse exercício e marcassem depois o que vocês acham que o que está errado em cada alternativa dessas, né? Quando vocês forem estudar, tá? Qual seria a certa aqui? Alguém se arrisca a dizer qual seria a alternativa certa? A gente já sabe que está errada. Isso, letra D, exatamente.
o modo de se alimentar, o cuidado de si, a relação com o corpo e as emoções, em resposta às funções corporais, são produtos de um processo civilizador, de longa duração, não é rápido, por meio do qual se transmitem aos indivíduos as regras sociais, né? E aí, quem não está dentro disso, sofre o quê? Um processo de quê? Quem lembra? Qual é o nome desse processo? É civilizatório? Quem não tá dentro, sofre um processo chamado estigmatização social. Lembra? Então, as pessoas que não estão, pronto. Então, é isso que eu queria que vocês fixassem. Foi difícil essa questão, ela é longa, né? Assim, não é um texto... As alternativas, né? Elas acabam confundindo um pouco, mas eu achei bem tranquilo de responder com a aula, né? Sim, É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Não, só tô dizendo que foi bem tranquilo mesmo. Às vezes o que assusta é o tamanho, né? Mas quando você... Isso, exato. E vocês viram como pode ser cobrado, né? É nesse nível, assim. Eu acho que não cai nada além disso no Enem. Principalmente pelo modelo que a prova vem... Assim, a forma com que a prova vem sendo feita, né? São questões mais subjetivas, mais desse lado, assim. Então, não vai cair, eu acho que, né? Eu também não posso garantir, mas eu acho que não vai cair, assim, de quem é esse pensamento. Letra A, Anthony Giddens. Letra B, Norbert Elias. Letra C, Karl Marx. Eu acho que não vai cair assim, né? Um texto deles. Mas se cair, vocês também conseguem responder pelas características que a gente viu aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem responder. Se não tiverem, eu acho que a próxima aula deve começar em pouco tempo. Pronto, gente, eu vou procurar os arquivos que eu falei para vocês, de redação, né, e tentar enviar no grupo. Vou tentar fazer isso ainda hoje, mas não prometo também. Mas acho que vai ser hoje, tá? Por nada, Ana Luísa. Obrigada a vocês por terem participado. Espero que tenham entendido direitinho mesmo. Eu sei que não é legal esse assunto, né? Já estudamos assuntos mais legais aqui, mas eu acho que deu para entender, tá? Obrigada, gente. Bom dia e boa aula para vocês. Qualquer coisa é só falar, tem meu contato na ficha, tá? Teve música hoje não, Conceição. Eu até disse que não ia ter música.